Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as novidades da imigração. Eu participei de uma conferência com oficiais do governo na semana passada e eles compartilharam diversas informações interessantes, planos que eles têm para o futuro, como eles estão processando esse número enorme de aplicações que está entrando no sistema deles. Então a gente vai ter vários assuntos aí interessantes para conversar. Se vocês tiverem dúvidas aí também pode compartilhar aqui no chatzinho. Vou pedir para colocar as perguntas, tentar colocar no balãozinho ali para responder, que fica mais fácil, assim eu também posso compartilhar. E a gente também recebeu umas perguntas antes aí da nossa live, então eu vou tentar responder aí a maioria das perguntas que o pessoal já enviou. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui conforme o pessoal vai entrando. E se vocês quiserem dizer da onde vocês estão falando, vocês estão aí no Brasil, estão no Canadá, ou talvez estão em outro lugar, estão na Europa, pode deixar aí a cidade que vocês moram. Já estou vendo cliente meu aqui que está em Halifax. Deixa eu ver aqui se eu conheço mais algumas pessoas aqui. De onde é que vocês são? Onde vocês moram? Eu, para quem não sabe, eu moro aqui no Canadá já fazem quase 10 anos. Sou consultor de imigração, licenciado pelo governo, então eu posso auxiliar em processos de visto de estudos, trabalho, residência permanente, cidadania canadense. E eu abri a Maritimes faz quase 2 anos, então tenho trabalhado com bastante pessoas que querem vir aqui estudar no Canadá, principalmente aqui na região do Atlântico, Nova Scotia, New Brunswick, PEI. Então conheço bastante o pessoal que mora aqui na região. E já tem pessoal de Halifax, pessoal do Rio de Janeiro, Santa Maria, legal. Brasília, vamos ver. Bastante gente de Halifax aqui, hein? Tem gente da minha cidade natal aqui, que está entrando também em São Leopoldo. Deixa eu ver quem mais escreveu aqui a cidade que está falando. São Paulo. Tem muito cliente de São Paulo, muita gente vindo aqui para a região para morar com a família, se estabelecer. E não tem ninguém do Nordeste, não? Eu tenho um monte de cliente aí por Recife, Salvador. Não tem ninguém de Recife, não? Essa vai ser a primeira live que não tem ninguém de Recife. Dartmouth, legal. Legal, então vamos começar aqui a live. A gente tem em torno aí de 40 minutos para compartilhar as informações da imigração. Então, basicamente, a maior novidade que teve semana passada foi um novo ministro de imigração. Então, houve uma troca no ministro, né? Então, até terça-feira passada era o Marco, e agora a gente tem um novo ministro de imigração, que é aqui de Nova Scotia, né? Ele já foi apontado pelo Justin Trudeau na semana passada, e isso vai levar, consequentemente, a mudanças em políticas da imigração. Eu acredito que ele vai seguir as mesmas ideias que tem, programas que têm sido estabelecidos pela imigração, até porque eles têm uma meta muito grande, né, de trazer 1,2 milhões de novos residentes permanentes até 2023. Então, eles precisam continuar criando novos programas, precisam transformar os pilotos, né, que têm dado certo em programas permanentes. E isso a gente está vendo aqui, por exemplo, na região, no programa do Atlântico, que era um piloto, agora está virando um programa oficial. Então, a partir de janeiro, o programa do piloto do Atlântico vai virar um programa permanente. E vamos ter novidades aí também, como as empresas vão ter que se recadastrar, ou como é que vai ser a questão de elegibilidade. Vai continuar um CLB 4, sim ou não? Eu acredito que vai continuar bem acessível um programa, mas a gente tem que aguardar para ver como esse novo ministro vai influenciar a política da imigração. Mas semana passada também teve um congresso que eu participei, que é o National Citizenship and Immigration Conference. Então essa é uma conferência anual que acontece aqui no Canadá, onde
existe um encontro entre os consultores de imigração licenciados e o governo canadense. Então, a gente teve a oportunidade de bater um papo, digamos assim, com oficiais da imigração. Então, são aquelas pessoas que fazem a decisão, são aquelas pessoas que recebem o seu processo e elas que tomam a decisão. Você foi aprovado, você foi negado. Então, foi muito bacana poder escutar deles, né, como é que funciona o processo, como é que é essa parte de análise, né, e também o futuro da imigração, né, porque eles bateram na tecla que está aumentando muito o volume, né, muitas pessoas querem vir para o Canadá e o Canadá está tentando se modernizar para tentar dar conta da demanda de novas aplicações, né. Então, basicamente, o que aconteceu nessa conferência, tiveram várias palestras interessantes sobre diversos assuntos, mas eu acredito que um dos assuntos mais discutidos foi a questão do volume de aplicações, né? Então, por exemplo, um exemplo muito interessante que eles deram lá é o aumento do número de aplicações de visto de estudos, né? Não somente num país específico como China, Índia, mas como um todo, né? Então, a imigração disse que um espaço de 5 anos, de 2015 a 2020, houve um aumento aproximado de 300% de aplicações de visto de estudos, né? E em um espaço pequeno de 5 anos, eles têm que avançar na questão de processamento, né? Como é que você consegue dar um retorno rápido para o cliente que aplicou, né? Então eles não podem manter os mesmos processos de 2015, 2016, então tem que modernizar, tem que criar plataformas novas, tem que inovar. Então isso também acaba impactando o tempo de processamento para conseguir dar um turnaround, né, um tempo de processamento um pouco mais rápido e também dar um retorno para o cliente, porque eles entendem que o cliente fica estressado, que o consultor fica estressado porque não tem um retorno, né, do processo, demora tempo, não tem retorno, então eles estão muito cientes das dificuldades que o aumento das aplicações está gerando, né, em todo mundo. E um ponto muito interessante que eu achei nesse congresso foi que a imigração está realmente, genuinamente interessada em ajudar o cliente, né? Quando a gente fala o cliente, seria o aplicante, o estudante internacional ou a pessoa que está com uma oferta de trabalho. Eles realmente querem ajudar a fazer um processo mais simples, moderno e que tenha um tempo de processamento mais rápido. Então, eles estão dispostos a escutar também do consultor, do advogado de imigração, onde é que eles podem melhorar. Então esse congresso foi muito bacana porque houve uma troca de experiências não só por parte do consultor que consegue ir lá fazer um upgrade, né, conversar com o pessoal da imigração, mas ao mesmo tempo eles adquirem eles recebem esse feedback de nós para tentar melhorar o sistema deles, o processamento, né? Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo é o tempo de processamento, e isso foi algo que eles bateram bastante na tecla, que infelizmente por causa do Covid não tem como ter um processamento normal, né? Então, o primeiro ponto foi muitos escritórios fecharam e até hoje muitos escritórios estão trabalhando online, né? O pessoal está trabalhando remotamente, então isso também é um dos motivos que está levando cada vez mais a tudo ser digitalizado, né? Eles estão querendo fugir da aplicação a papel. A aplicação a papel é coisa do passado, não é algo mais que eles querem que, por exemplo, você vá no VAC lá com um pacote de 200 páginas, entregar uma aplicação de visto de trabalho, um visto de estudos. Eles querem que tudo seja digital. E eles também estão tentando fugir da aplicação que você vai lá no PDF, lá, preenche o PDF, imprime, assina, escaneia, bota de volta, faz o upload. Então, o futuro da imigração vai ser tudo digital, com formulários digitais. Por quê? Porque principalmente o tempo de processamento é muito mais rápido, chance de errar é muito menor, né? Porque quando a gente preenche um formulário em PDF, a gente sempre pode
cometer um erro ou colocar uma informação que não bate, né? Então, eles tendo o sistema automaticamente vai entender se você está colocando uma informação que faz sentido ou não, ou você está faltando, né? Por exemplo, fica vermelho ali no campo, ali diz, você esqueceu essa parte aqui. E isso também tem um outro significado que é um pouco mais complicado de por que eles estarem fazendo isso, é porque por trás disso vai ter o sistema fazendo triagem, analisando as informações, né? Então a inteligência artificial foi um dos tópicos muito, muito discutidos no Congresso. Não foi algo tanto que o governo falou sobre isso, até porque não é um tópico que eles não conversam abertamente, mas tiveram outros consultores, né, advogados que conversaram sobre o sistema, né, como o sistema funciona. Então, basicamente, o objetivo final é ter um processamento mais rápido, seja de visto de estudos, visto de trabalho, imigração. Então, colocando todas essas informações online em um sistema, onde não é um PDF, você vai ter um sistema, um formulário digital, o sistema consegue automaticamente pegar essas informações e compartilhar com outras bases de dados para bater com informações, né? Então, um exemplo muito simples para vocês entenderem é a questão de, por exemplo, você fazendo seu primeiro visto de turista, né? Eles pedem seu histórico de 10 anos de trabalho. Isso é um dos motivos que você tem que, né, contratar um consultor de imigração para guiar vocês. Histórico de 10 anos de trabalho. Grande maioria das pessoas colocam só um trabalho ou 2 trabalhos, não coloca o histórico de 10 anos completo. Quando você for fazer um processo de imigração em 5 anos, o sistema vai automaticamente verificar, ok, nessa tua primeira aplicação de visto de turista você disse que trabalhava como jornalista. E agora na aplicação de PR você está colocando que você trabalhou como TI 5 anos atrás, quando você aplicou para o visto de turista. Por que tem essa discrepância? Então o sistema vai automaticamente fazer um red flag no seu processo, né? Por que tem essa inconsistência? Então isso é algo que hoje em dia uma pessoa tendo que fazer isso é uma trabalheira, né? Mas se a gente colocar um sistema para fazer isso, vai facilitar a vida do oficial. Claro, né, podem surgir outros problemas para a questão de processamento do seu visto, né? Então realmente é muito importante a gente cada vez mais cuidar com a sua aplicação, colocar a informação mais correta possível. Tente colocar tudo que você se lembra. Se você realmente não se lembra, se tem algo que você não tem certeza, explica no seu processo, né? Diga que eu não tenho certeza, eu realmente não me lembro quando eu viajei para aquele país, eu não tenho informação, não tenho carimbo. Então tudo cada vez mais vai ficar conectado, cada vez mais a imigração vai ter facilidade de acesso à informação, e realmente isso pode ir ao seu favor ou contra, né? Dependendo de como você, né, prepara um processo seja de visto temporário ou de imigração ou de cidadania, né? Então é algo que o futuro é logo ali, né? Então, questão do dia de hoje ou ano que vem, ok, estão aplicando isso mais para processo de visto de estudos, visto de turismo, logo em seguida também vai partir para processos de imigração que eles já estão fazendo com o Express Entry, né? Então, por exemplo, o Express Entry você não faz PDF, você não imprime PDF, é tudo digital, formulários digitais. Então, o Express Entry já desde 2015 já tem essa tecnologia de buscar as informações, né? Então, isso é algo muito importante e, né, se você fez tudo certinho, se você realmente não fez nada de errado na aplicação, você não vai ter problema algum, você vai se beneficiar de um processamento mais rápido, seu visto vai ser aprovado, você vai vir para o Canadá. Então, realmente isso aí vai ser um problema para quem está fazendo coisa errada. Então, para quem está fazendo tudo certinho, seguindo o que a legislação diz, não vejo problema, é só benefício mesmo para o cliente poder ter um processamento mais rápido e justo, né, na aplicação. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto que eu tinha marcado. Sobre comunicação.
Um dos pontos também que a imigração disse que é difícil e eles confirmaram que realmente é difícil é a comunicação com a imigração, né? Então, realmente eles têm uma dificuldade de retornar para o cliente, né? Ou para o consultor. Por exemplo, você tem uma dúvida sobre o seu processo, você teve um problema aqui, talvez com o seu visto. Às vezes é difícil de falar com a imigração, é complicado, e realmente eles disseram que estão cientes, é difícil de falar com todo mundo, eles disseram que eles fazem o melhor para ler todas as mensagens, todas as comunicações, mas infelizmente eles não têm a capacidade ainda de responder para todo mundo. Muita gente sabe que existe o call center aqui no Canadá, né, para você entrar em contato. Então o call center é uma opção, mas realmente mesmo falando com uma pessoa do call center pode levar horas, pode levar dias para você conseguir falar com alguém, né? Então isso é um ponto que eles estão cientes que realmente é difícil dar retorno para todo mundo, mas eles estão tentando agilizar os processos, deixar tudo mais digital, fácil de comunicação, para um futuro próximo, quem sabe, você conseguir abrir o seu processo e olhar na própria tela e dizer, ok, o processo está na fase X, na fase Y. Então, eles querem dar mais informações para os clientes, para que também não tenha tanta mensagem para o lado deles, né? Então, isso aí é algo que eles estão trabalhando. Espero que seja implementado aí nos próximos meses, ou quem sabe, próximo ano. Porque, na verdade, se a gente recebe mais informações, fica mais fácil também passar para o cliente, e com isso todo mundo fica mais feliz, mais tranquilo, porque sabe que o processo realmente está andando, né? Então, infelizmente, Covid, problema do Afeganistão, está tudo jogando contra o tempo de processamento, mas eles estão trabalhando nisso para que, quem sabe, nos próximos meses aí volte o mais próximo possível do normal, né? Eu vi que o pessoal foi escrevendo algumas perguntas aqui. Eu deixei separado uma pergunta que eu achei muito bacana, que foi mandado com antecedência para nós aqui. Mas vocês podem ir colocando as outras perguntas aqui, eu vou tentando responder conforme vai entrando. E como eu comentei, é melhor colocar a pergunta ali no balãozinho do lado, que daí assim fica mais fácil para eu conseguir responder e também compartilhar as perguntas, né? Então, uma pergunta que foi muito interessante, que enviaram com antecedência, é a questão de, ok, se está tudo sendo digitalizado, né? Então, é importante a gente colocar palavras-chave num processo de imigração ou de visto, né? Se vai ter um sistema por trás filtrando ou analisando as aplicações. Então, isso é algo muito interessante, porque pelo que foi exposto no Congresso, realmente é isso, o sistema ele vai buscar nas aplicações palavras-chave, né? Palavras que geralmente as pessoas utilizam, né? Então, por exemplo, colocando a palavra refusal, né? De negativa, ok, você colocou refusal no explanation letter, você tem uma refusal também no teu formulário, então já vai colocar um red flag automaticamente para o oficial saber que você teve uma refusal, né? Então, isso eventualmente o sistema não está decidindo pelo oficial, mas o sistema ele está tipo indicando os problemas, ou se essa é uma aplicação que realmente é straightforward, não tem nenhum problema, é muito mais direta, né? Então, cada vez mais é importante a gente definir que palavras a gente usa na aplicação, como é que a gente vai montar. E um ponto muito importante, que é algo que eu bato na tecla sempre que a gente faz um processo, faça um processo simples e fácil de entender, porque ninguém vai ter tempo de ler, né? Ninguém vai sentar e passar uma tarde inteira lendo o processo do João e da Maria. Ninguém vai fazer isso, né? Então, fazer processo simples, fácil de entender, organizado, né? E até uma ideia que foi discutido lá é fazer um resumo do seu visto, né?
Então, por exemplo, fazendo um processo de visto de turismo, digamos assim, né, você pode colocar uma cartinha de resumo, digamos assim, e nessa cartinha de resumo você vai colocar em poucas palavras como é que você resume o seu processo. Então, digamos, Maria, 35 anos, trabalha full time na empresa tal, tem $35.000 para viajar para o Canadá, nunca teve nenhum visto negado e já viajou para os Estados Unidos, Canadá, enfim, ou para outros lugares. Então, realmente, são ideias que a gente vai pegando aos pouquinhos e que eventualmente pode facilitar para um oficial olhar o processo em questão de 30 segundos. Ele já vai entender, olhando esse resumo, quais são os highlights, né? Quais são os benefícios, ou quais são as vantagens que essa pessoa tem, né? Questão financeira, viagem para o exterior, sim, está empregada, vai continuar empregada. Então, são detalhes aí que a gente vai adquirindo essa experiência e depois vai repassando para os clientes para a gente poder fazer cada vez mais uma aplicação forte, né? Não existe aplicação perfeita, na minha opinião, a gente faz o máximo possível para fazer uma aplicação forte. Vamos ver aqui então as perguntas que o pessoal colocou aqui. Se vocês tiverem perguntas aí, pode colocar no chatzinho, ou se quiserem colocar no balão ali das perguntas, a gente vai tentar responder também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa pergunta aqui. Então, a vontade de mudar, agilizar a imigração é a nível federal ou provincial? Então, essa é uma boa pergunta. Aqui no Canadá, quem decide a imigração é o governo federal, né? O governo federal ele dá flexibilidade para as províncias criarem os programas provinciais. Então, por exemplo, o Programa do Atlântico ou Ontario Immigration Program, PNP, de BC. Então, o governo federal ele dá essa flexibilidade, autoriza os governos provinciais a criarem os programas regionais, mas quem que dá o PR, quem dá a residência, quem aprova sim ou não e dá o amém é a imigração a nível federal. Então, tudo parte de cima, né? Então, tudo sai, na verdade, do Trudeau, né? Basicamente, o Trudeau que trabalha junto com o ministro de imigração, eles definem, por exemplo, a meta de processamento, né? Então, a meta é em média de 400 mil novos imigrantes por ano até 2023. Como é que a gente atinge esses 400 mil por ano, né? Da onde é que a gente tira no meio de uma pandemia? Então, o governo federal decidiu todo mundo que está aqui no Canadá, que está com visto de trabalho, está com perfil criado no Express Entry, Canadian Experience Class, vai receber um convite, né? Isso aconteceu em fevereiro de 2021. Então, basicamente, todo mundo que estava aí com perfil do Express Entry em fevereiro, aqui no Canadá, recebeu um convite. Então, isso vai tudo vindo de cima, né? Do governo federal até o governo provincial. E particularmente eu sempre tive um bom relacionamento aqui a nível provincial. Geralmente os processos são mais fáceis, não tem muito questionamento. A gente tem um pouco mais de acesso também a conversar e fazer perguntas para a imigração provincial, mas aí quando vai para a parte federal, aí realmente às vezes fica um pouco mais difícil da gente receber um update do processo. Até porque daí você não consegue mandar um contato para um e-mail, né? Diferente do programa provincial, que você pode ligar, você pode mandar um e-mail pro officer, né? Vamos ver aqui mais alguma outra pergunta. Essa pergunta é muito boa, vamos compartilhar ela aqui também. Então o Eduardo perguntou sobre a mudança dos NOCs. Irá afetar alguma coisa no sistema de imigração? Então esse é um ponto muito interessante, ele não foi muito discutido no congresso da semana passada, até porque é algo muito novo, não tem nada muito definido, né? Mas para quem não sabe, o NOC, né, o National Occupation Code, basicamente é a classificação de todos os trabalhos que existem aqui no Canadá. Então, desde a pessoa que trabalha no campo até a pessoa que é CEO, diretor de uma empresa, todos eles têm uma posição que é classificada, né, no NOC.
Então existem os 3 níveis qualificados, que é o NOC 0, A e B, que fazem parte, por exemplo, do programa do Express Entry, até o NOC C e D, né? Então exemplos de NOC A seria, por exemplo, Graphic Designer, NOC B seria quem trabalha com Bookkeeper, né? Como assistente administrativo, NOC C seria quem trabalha em hotel, né? Recepção de hotel, ou trabalha talvez num armazém, é NOC C. E NOC D seria quem trabalha com cleaner, quem é housekeeper. Então essas aí seriam posições de NOC D. Então a imigração ainda não confirmou nada, mas já existe por parte do Statistics Canada, que é a parte do governo que cuida dessa parte do NOC, eles já estão trabalhando na mudança do NOC. Então, em vez de ser NOC Skill 0, A, B, C, D, vai ser o que eles vão chamar de tier, né? Como se fosse níveis, né? Então vai ter de 1 a 6 níveis, e isso vai impactar nos processos de imigração, né? Então, se a imigração realmente atualizar o NOC, isso aí vai eventualmente influenciar não só em processos de imigração, mas também influencia até na questão de visto de trabalho, né? Então, por exemplo, hoje em dia, para quem está vindo estudar com o cônjuge com visto de trabalho, você só pode estender o visto de trabalho do cônjuge se você está trabalhando no NOC 0 A ou B. Então, isso aí também vai impactar quando surgir o novo NOC, né? Porque, quem é que vai ser elegível, então, para estender o visto de trabalho do cônjuge? É alguém que trabalha no Tier 1, 2, 3? Ou 5 está incluído, não está? Então, a grande maioria das vagas, das posições, elas estão no Skill B, que é a NOC B. Então, eu acredito que a grande maioria das modificações vai ser no NOC B, mas realmente vai ser em todas as posições, e a gente tem que aguardar um pouco mais para ver. Vamos voltar aqui para as perguntas aqui. Daniel perguntou se o visto de estudo vai continuar demorando 6 meses. Espero que não. Eu tive um visto aprovado agora semana passada, demorou menos de 3 meses, né? Isso pelo programa regular. Então realmente as coisas estão começando a melhorar, e a gente fica na torcida aí que continue melhorando cada vez mais para voltar aí a ser processado em 6 semanas, 8 semanas. Espero que isso aconteça no ano que vem. Vamos ver aqui mais uma outra pergunta. Então, o Davidson perguntou sobre o novo programa piloto de colleges privados em New Brunswick. Então, a província de New Brunswick, como sempre tem programas super interessantes, né, para quem quer se estabelecer na província. Então, para quem não está sabendo, New Brunswick anunciou em agosto desse ano que existem 4 colleges privados particulares em New Brunswick que vão criar um pathway para o PR, né? Então vai existir como que um caminho para o PR para quem estudar em um desses 4 colleges particulares em New Brunswick. Em áreas específicas, se eu não me engano, existe demanda em área de administrativa, área de TI, supply chain. Então são várias áreas aí que você pode estudar. E concluindo o programa, se você receber uma job offer de uma empresa local em New Brunswick, você poderia aplicar para residência permanente. Então, ainda estamos no aguardo da questão de elegibilidade, né? Como é que vai funcionar, como é que vai ser essa transição do estudo para o PR, né? A gente tem visto um aumento considerável em pessoas que estão indo estudar num desses colleges, né? Então, por exemplo, o Walton College, o Mackenzie, então essas instituições aí de New Brunswick, elas estão vendo um aumento considerável no número de estudantes internacionais, porque estão interessados nesse programa, mas a gente ainda tem que aguardar um pouquinho mais para ver quais são os pré-requisitos desse programa piloto de New Brunswick.
Vamos voltar aqui para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma pergunta clássica que a gente responde toda live, eu acho, mas é sempre bom reforçar para o pessoal entender qual que é o comprometimento financeiro, né? Se você quiser estudar no Canadá, fazer um college, uma universidade, né? Então é importante você entender qual que é o comprometimento, o quanto você precisa, e ser direto, né? Se você realmente não tem essa condição agora, quem sabe no próximo ano, talvez você aguarde um pouquinho mais, né? Então, o segredo realmente é sempre planejamento para ter mais chances de aprovação. Então, a Ana perguntou para o visto estudante quanto eu preciso mais ou menos, estou amadurecendo a ideia com meu marido. Então, basicamente, o visto de estudos depende, né? Se você vai fazer um college de 20 mil, um college de 15 mil, 10 mil, né? Então, o valor do curso vai influenciar no valor que você precisa comprovar. Então, muita gente às vezes tem esse benefício de vir estudar aqui no Atlântico, que é realmente um pouco mais acessível, um pouco mais barato. Então, a sua comprovação financeira vai ser um pouco menor. Basicamente, o que você precisa comprovar é mínimo, né? Ou seja, você vai precisar mais disso, mas o mínimo do mínimo é um ano de aula, né? Então, por exemplo, se o teu curso é $10.000 o ano, você vai precisar de 10 mil, mais 10 mil para o estudante e mais 4 mil para o seu marido. Então, a gente estaria olhando um mínimo do mínimo de $24.000 de comprovação. Eu gosto de botar uns 30% a mais aí para ter mais condição financeira, mostrar que é uma aplicação mais forte. E daí você pode sempre jogar com esses números aí, né? Se o college for 20 mil, então a gente estaria olhando em 34 mil, né? Porque seria 20 mil de um ano, mais 10 mil para o estudante, 4 mil para o cônjuge. Se você tiver filhos, coloca 3 mil por filho. Então aí você vai jogando com as fórmulas aí da imigração. Comprovação financeira seria extrato bancário, investimento e imposto de renda traduzido. É assim que a gente monta a parte financeira. Deixa eu ver aqui mais se a gente consegue responder mais umas perguntinhas aqui antes de encerrar a live. Vamos ver aqui. Acho que algumas perguntas vieram aqui para o chatzinho, né? Deixa eu voltar para o chatzinho aqui. Voltando aqui. A Aline comentou: tenho percebido relatos de muitas negativas para visto estudante nos grupos que participo. Realmente tem tido um aumento na negativa de visto estudos. Realmente é algo que tem acontecido e a gente sempre tenta reverter essa situação montando um processo mais completo possível, né? Então não existe, como eu comentei, não existe aplicação perfeita, a gente sempre tenta montar uma aplicação que seja completa, né? Alguém comentou aqui: para quem está com problemas de imigração nos Estados Unidos, pode migrar para o Canadá? Pode, mas você precisa abrir todo o seu histórico, né? Então tudo que aconteceu, todo o seu histórico, se teve negativas, teve períodos que você morou sem autorização, você precisa colocar tudo no processo do visto do Canadá. Não adianta esconder nada, porque como a gente falou, todos os sistemas aí conectados vão descobrir de uma maneira ou de outra, né? Vamos ver aqui alguma outra pergunta. José perguntou: quem está com visto de turista e está no Canadá pode aplicar para o Work Permit se tiver oferta de emprego? A resposta mais curta é pode, mas dependendo da situação você provavelmente vai ter que aplicar para visto fora do Canadá, né? Mesmo estando aqui dentro do Canadá. A Márcia perguntou: tenho 47 anos, quero emigrar por college, tem idade para esse processo? Tem não tem. Já tive processo de PR aprovado de estudante com 55 anos, não tem idade não, então ele também passou por esse processo com 50 anos, vim fazer um college, 2 anos, trouxe a família, filhos, PR aprovado 3 semanas atrás. Então o segredo é fazer um planejamento que faça sentido, né? Então, com 47 anos você vai vir estudar aqui, você vai fazer um programa que realmente vai avançar a sua carreira, que vai
tem como justificar, né, o investimento. Então, é aquela ideia, você tem que fazer um processo que mostra que você está indo para frente, porque, né, se você for fazer uma aplicação para um college que não vai agregar nada na sua carreira profissional, a chance de negativa é relativamente alta, né? Então, o importante é sempre bater na tecla da escolha do curso certo e juntar com um bom study plan, plano de estudos, questão financeira, se tem histórico de viagem para o exterior. Então, tem vários pontos aí que eles analisam, né? Douglas disse, eu tenho técnico em logística em inglês britânico avançado, qual o caminho para ir ao Canadá? Boa pergunta, a gente podia fazer uma live completa sobre o caminho para o Canadá, mas basicamente você tem algumas opções de ou vir através de uma oferta de trabalho, através do estudo, ou talvez você venha aqui como turista para conhecer, depois faz alguns contatos, tentar alguma oferta, né? Realmente não tem uma fórmula secreta, mas a grande parte dos programas exigem oferta de trabalho. Pergunta sobre college, posso fazer uma pós? Pode, existem... College é uma coisa meio estranha aqui, né? Realmente tem programas aí que são tipo um tecnólogo, mas tem também especialização. Então, quando você for olhar o college, você tem que sempre ver os pré-requisitos, né? Então, o que é o pré-requisito desse curso? Exige ensino médio ou exige um bacharel? Então, se você for ver pré-requisito como bacharel, ou talvez eles chamam aqui de post-secondary, ou graduate, ou bachelor degree. Então, todas essas palavras significam que você tem um bacharel, né? Então, se o pré-requisito for bacharel ou um desses outros nomes, isso é considerado uma pós e também facilita explicar o porquê que você vai fazer esse curso aqui, né? Então, isso é ótimo para o visto de estudos. Eu sempre recomendo dar uma olhadinha em pós, especialização, que o processo fica mais forte, né? Dependendo do teu background, se você já tem um bacharel, uma especialização em outra área, né? A Aline perguntou se tem percebido diferença entre aprovação entre visto de estudos convencional e o SDS. Eu acredito que a grande vantagem do SDS é a agilidade do processamento, né? Então, o visto de estudos pelo SDS, o Student Direct Stream, teoricamente tem que ser 20 dias o processamento. Na minha opinião, antes, né, de o Brasil ser aceito para programas pelo SDS, eu acreditava que teria mais chances de ser aprovado pelo SDS, até porque os pré-requisitos são maiores, mas depois de conversar com alguns outros consultores e também analisar a tendência, aí eu acredito que não tem uma vantagem muito grande, não, diferença de aprovação. Acho que é parelho, e a grande vantagem mesmo é a questão da agilidade de processamento, né? Mas se a gente pensar, né, por exemplo, o perfil de alguém que já tem um IELTS, né, um nível de inglês mais avançado, você consegue fazer um investimento no Canadá, você paga um ano adiantado, mostra mais comprometimento com o Plano Canadá, né? Então, isso pode ser levado em consideração também pelo oficial. Vamos ver aqui mais alguma pergunta, ver se eu consigo responder. Vamos ver aqui se eu consigo responder mais uma outra pergunta antes de finalizar. Entrou mais outras aqui. Um processo sobre o AIPP, uma pergunta aqui. Para o AIPP é preciso comprovar um capital, existe a possibilidade de ir com a comprovação de um sponsor. Se você está aqui no Canadá com visto de trabalho, né, então digamos que você está aqui estudando, o seu cônjuge, né, vai aplicar pelo programa do Atlântico, você não precisa comprovar fundos, né, se você está trabalhando aqui no Canadá. Se você está no exterior, se você está no Brasil ou se você está aqui como turista, você tem que comprovar fundos e o dinheiro tem que ser seu, não pode ter sponsor. Tá? É diferente do visto de estudos, né, onde você pode contar com sponsor. Em processos de imigração não existe sponsor, o dinheiro tem que ser seu, né?
Davidson disse que aplicou para a NBCC, estamos aguardando, se der tudo certo te chamo aí novamente, Lucas, valeu. Opa, isso aí, beleza, eu estou vendo que a NBCC já está começando a emitir carta de aceitação. Quem quiser aplicar para a NBCC aí, corre lá, porque daqui a pouco já fica tudo em waitlist, né? Aí atrapalha o planejamento para o próximo ano, então recomendo aplicar o quanto antes. Deixa eu ver mais uma outra pergunta aqui. Eu vou responder mais umas 2 perguntinhas e a gente vai ter que finalizar a live por hoje. Mas muito legal aqui poder compartilhar com vocês as novidades aí da imigração, também aproveitar para responder umas perguntas. Deixa eu ver aqui no box das perguntas. Daniel perguntou sobre a NSCC. A NSCC respondeu que começa a aprovar curso em janeiro. Então, geralmente o pessoal aplica agora para já receber a carta de aceitação em janeiro, né? Então, eu recomendo, se você quiser vir em setembro de 2022, já aplica agora, né? Já corre lá para o site da NSCC e aplica, porque o negócio vai rápido, né? Ele perguntou, então, carta de aceitação vai sair em janeiro, fica suspeito casar em dezembro. Então, na verdade, acho que houve uma confusão ali na pergunta, acredito que seria em relação ao visto de estudos, né? Porque a NSCC não se importa se você é casado, solteiro, separado, desquitado, não tem problema para a NSCC, né? Mas para a imigração, sim. Mas não, respondendo a sua pergunta, não teria problema em se casar em dezembro e aplicar para um visto em fevereiro, março, né? Já tive processos similares, vai ter que incluir, né, o seu certidão de casamento, original e traduzida, e também a pessoa que vai vir com cônjuge, né, com visto de trabalho, precisa fazer uma cartinha explicando por que vai vir, né, como vai contribuir para a economia local aqui, que experiência de trabalho a pessoa tem. Então a gente tem que montar um processo completo também para o cônjuge ter o visto aprovado. Mas casar durante o processo da NSCC não tem problema não. Vamos ver aqui uma resposta rápida para o Gustavo aqui, ó. Sobre o college privado, depois de formar consegue aplicar para o PR? Resposta curta, não. College privado não vai ajudar muito não no seu plano de imigrar. Infelizmente, college privado, se você comparar as vantagens do college público, onde você tem o visto de trabalho depois de formado, você tem muito mais, infinita chance mais de imigrar do que um college particular. A não ser em New Brunswick, onde está esse programa piloto aí que eles vão aceitar essa transição do college particular para PR, para residência, mas em outras províncias, até Nova Scotia, Ontário, BC, college particular eu vejo como uma boa opção se você quer vir, passar um tempo aqui e retornar para o Brasil, para ser sincero. Vamos ver aqui mais. Eu disse que eu ia responder só 2, acho que eu já respondi mais, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Com visto de trabalho, o cônjuge pode trabalhar também? Sim, se tiver visto de trabalho, pode trabalhar, não pode trabalhar sem visto de trabalho. Deixa eu ver aqui mais uma outra pergunta do balãozinho aqui. Então aqui o Eduardo perguntou sobre validação de profissões regulamentadas. Então isso não é algo que foi discutido no congresso que eu participei, né? Mas é algo que muita gente questiona, né? Por exemplo, eu sou contador, eu sou enfermeira, né? Como é que eu faço para validar? Grande parte das pessoas acabam fazendo essa validação quando você já é PR, né? Você adquiriu a residência permanente. Aí você vai trabalhar nisso porque geralmente demora, né? É um processo longo, é caro. E infelizmente quando você está aqui, por exemplo, com visto de estudos, com visto de trabalho, fica um pouco complicado porque o processo às vezes não é fácil. Eu particularmente eu não me envolvo em processos de validação de
profissão regulamentada, não é algo que eu trabalho, mas realmente grande parte das pessoas acabam vindo aqui. Se você for um advogado, digamos assim, você vai acabar trabalhando com outra coisa até você obter o PR. Depois, você, se quiser voltar para a área, você vai ter que fazer teste ou vai ter que voltar a estudar de novo. Então, isso é algo que a imigração não se envolve muito, né? Então, é algo a se considerar, mas também tem que considerar o tempo, o dinheiro e, né? Ok, essa licença vai me ajudar a obter a residência, ou talvez eu consiga trabalhar em outra coisa e mesmo assim imigrar. É possível. Não quer dizer que você é enfermeiro no Brasil, você precisa imigrar como enfermeiro, né? Se você vier estudar aqui, você vai ter como, ok, você pode começar de novo, você pode trabalhar em outra área, seu visto de trabalho vai ser aberto, né, depois do college, então tem essa oportunidade. Já para vir aqui com ofertas de trabalho, aí fica um pouquinho mais complicado, porque, né, ofertas de trabalho, teoricamente você teria que vir aqui e já começar a trabalhar, né? Então fica um pouquinho mais difícil mesmo. Acredito que eu respondi grande maioria das perguntas aqui. Queria agradecer o pessoal que participou. A gente chegou a ter bastante gente participando aqui da live ao mesmo tempo. Agradeço, pessoal, foi muito legal poder compartilhar essas novidades da imigração. Se vocês precisarem de ajuda em processos aí de visto de estudos, visto de turismo, quiserem trazer familiares para cá, ou talvez tenham uma oferta de trabalho e está pensando em aplicar para um work permit, a gente pode aplicar em conjunto, podemos ajudar vocês em processo de visto temporário ou imigração, né? A nossa especialidade é mais aqui na região do Atlântico, o programa do Atlântico, Skilled Worker, Express Entry também, que é um programa federal, a gente tem recebido algumas aprovações, né? Até a nossa última aprovação aí de um Express Entry foi em tempo recorde de 4 meses, né? Então, o processo está começando a andar cada vez mais rápido, então a gente fica na torcida aí que cada vez mais as pessoas consigam vir para o Canadá, ter os vistos processados o mais rápido possível, ter essa transparência que a imigração está disposta, né, a ter, não só com os consultores, mas para quem aplica por conta, né? Então a gente está na torcida aí que nos próximos meses, próximos anos também, cada vez fique mais simples, né? Então essa era a palavra que eles estavam dizendo, a gente está tentando simplificar o processo. Então quem já está aí visitando o site da imigração, tentando entender o quebra-cabeça aí de como é que é, comprovação de fundos, como é que é essa questão de laços com o país, o que é isso, o que é aquilo. Então, a gente pode auxiliar a traduzir essa parte de legislação. Fico à disposição, quiserem marcar uma consulta inicial comigo, ou mandar um e-mail, ou mandar uma mensagem aqui no Instagram, eu fico à disposição aí para poder auxiliar vocês. Então, vou deixar salvo no YouTube, vou deixar salvo também aqui no Instagram TV, e compartilhem aí com os amigos e para quem está interessado em vir para o Canadá, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.